Já aconteceu de você chegar no seu limite e achar que não suportaria mais a pressão? Eu sou Alexandra Trintim e esse é mais um Café com Maná. Chegamos à última etapa do processo de formação do barro. Aquele momento de extrema pressão, mas ao mesmo tempo, o momento em que o barro é coroado vaso. Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo então à segunda temporada. Esse é um momento muito tenso na nossa vida e na vida da formação de um barro, porque é aquele período de prova e de luta que a gente acha que não vai resistir. É quando nós olhamos para nós e nós não encontramos força em nós. Nós achamos que o fim chegou, que acabou, que não conseguimos mais suportar determinada situação. Você já deve ter passado por isso, aquele período de crise tão extrema, tão intensa, que você acha que não vai resistir. Pois é, essa é a etapa, quando o vaso, ou melhor, o barro, ele é queimado. É aquele período em que o oleiro tira o vaso, que tem forma de vaso, mas ainda não tem utilidade de vaso, e coloca ele na fornalha. O oleiro tira ele do processo de secagem e agora coloca esse vaso ainda sem utilidade dentro da fornalha. O oleiro, ele costuma aquecer a fornalha aos poucos e em média o processo de aquecimento dura 24 horas, de 18 a 24 horas. E ele vai aquecendo lentamente aquele forno, aquecendo lentamente com um vaso lá dentro já. Porque se ele coloca o vaso que ainda não tem utilidade dentro dessa fornalha, pode ser que ele se espatife, né? Pode ser que se quebre em pedacinhos se houver um choque de temperatura muito grande. Então ele vai aquecendo aos poucos aquele forno, a ponto de mais ou menos chegar a uns 700 graus, superaquecido, e deixa o vaso lá, esperando para que o vaso não trinque. É aquele momento de prova em que ele vai ver se todo o trabalho que ele teve, todo o processo que foi para que aquele vaso chegasse lá, ele foi proveitoso. Então o oleiro fica ali torcendo para que dê certo, né? E uma coisa muito interessante é que se um vaso não apresentou nenhum sintoma de rachadura, nem ficou trincado durante o período da secagem, a probabilidade que a etapa final dê certo é muito grande. Então o oleiro, ele costuma ficar muito otimista quando ele coloca o vaso na fornalha. Muitas vezes Deus, ele faz assim conosco, né? Ele nos tira daquele período de lutas mais leves e nos coloca dentro do forno, em que a gente acha que não vai resistir àquela prova. Muitos de nós se quebram lá dentro, não resiste, mas muitos suportam. E a isso nós chamamos de resiliência. Alguns estudiosos dizem que pessoas que passam por um período de crise muito grande costumam ser pessoas mais felizes, mais focadas, mais equilibradas emocionalmente e mais confiantes. Sabe o que isso quer dizer? Que a pessoa que passa por um período de fornalha, ela é muito mais madura espiritualmente, ela é mais resistente, ela é mais forte, ela não se quebra facilmente, ela é mais forte, ela é mais feliz, porque ela sabe que o período da fornalha não dura para sempre. Como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A pessoa que passa pela última fase e sai ilesa, ela sabe o que acontece quando o fogo começa a diminuir. Porque assim como o oleiro vai aquecendo, ele também diminui aos poucos. E quando ela começa a sentir a temperatura cair, ela sabe que a porta da fornalha vai ser aberta. E sabe o que ela vai ver quando essa porta for aberta? As mãos do oleiro. As mãos que deram forma para ela. E quando ela é pega pelas mãos dele, a primeira coisa que esse vaso vê é o sorriso do oleiro,
contente com o resultado. Contente que o vaso não quebrou. Contente que aquele barro que outrora era informe, agora pode ser coroado vaso e está pronto para o uso dele. A pessoa que passa pela fornalha, que teve um momento da sua vida que achou que não resistiria à pressão, mas que suportou, é uma pessoa otimista, porque ela crê naquele que lhe deu sustento o tempo todo. Ela sabe que Deus não desampara, que Deus protege, que Deus ajuda e que a fornalha um dia acaba. Muitas pessoas entram em pânico quando começa o processo da fornalha, porque elas não têm noção do tempo lá dentro. Elas não sabem se é dia ou se é noite. Então elas não sabem, elas não têm noção do que está acontecendo fora. Ela não sabe quanto tempo vai permanecer lá. Mas eu quero te dizer, a fornalha na olaria tem tempo de validade, ela tem prazo. Não mais do que 24 horas. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela chega. Você sabe o que isso quer dizer? Que a Bíblia está dizendo que há períodos sim de choro, períodos sim de fornalha, mas que não dura para sempre. Se você já passou por isso, ou talvez esteja passando, tenha confiança no oleiro que está apenas forjando você. Depois de que tudo isso passar, depois de que essa luta for embora, você vai compreender que isso só serviu para te tornar mais forte. Você vai perceber que isso só fez com que você ficasse mais resistente. As outras lutas que vier, o calor do dia não vai mais te abater. O vaso que depois que ele passa pela fornalha, ele não se preocupa se ele tem que ficar no calor do sol do meio-dia. Porque ele sabe que aquele calor não é suficiente mais para rachá-lo, porque ele já passou pelo fogo maior. Ele sabe que aquele calor não vai quebrá-lo. Ele sabe que se baterem nele, se até mesmo deixar ele cair no chão, a tendência de quebrar é muito pequena, porque ele ganhou utilidade e resistência. Tudo que você está passando nessa última etapa, nesse período tão dolorido, nesse período de tanta pressão, é Deus forjando o teu caráter, é Deus forjando o teu ministério, é Deus preparando você para o propósito que Ele tem para a sua vida. Então resista às pressões, deixe que a pressão venha, porque ela não vai te quebrar, se assim você confiar no Senhor. Esteja consciente de que a fornalha não dura para sempre e que essa pressão faz parte do processo. Não fuja da pressão. Não tem como o vaso lá de dentro gritar e dizer: me tira daqui, eu não quero mais ficar aqui. Não. O oleiro precisa testar o vaso. Ele precisa garantir aquele horário, aquele período de tempo dentro do fogo, porque ele sabe que se o vaso conseguir passar por essa etapa, o vaso será muito resistente. Você é resistente se você permitir que a pressão seja vencida no poder da oração. Ore, se você estiver no fogo, se o fogo estiver te queimando, ore, porque como diz a palavra de Deus, se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, e se tu passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando Daniel esteve na cova, o leão não pegou ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, nem um fio de cabelo foi tocado deles. Por quê? Porque eles não entraram no fogo sozinhos. O Senhor entrou naquela fornalha com eles. Você não está sozinho. O Senhor não permitirá que nenhum fio queime, mas Ele precisa testar a nossa resistência. Ele precisa garantir que não vai ser qualquer calor do dia depois que vai nos trincar. Ele precisa garantir que não vai ser qualquer batida que nos derem vai nos machucar. Pessoas que passaram pela fornalha sabem, não é qualquer palavra que magoa ela depois, não é qualquer crítica que derruba ela depois, não é qualquer problema que rouba a fé dela depois,
porque ela sabe em quem ela crê, em quem ela acredita, em quem ela está firmada. Se você passar pelo fogo, pela fornalha, não vai ser qualquer coisa que vai te machucar ou que vai trincar você. Não vai ser. E para que Deus possa nos usar, Ele precisa nos dar essa resistência, porque quem mexe e quem trabalha na obra de Deus está exposto a ser criticado, está exposto a ser machucado, está exposto a ser ferido. Não pode ser qualquer calor do meio-dia que te derrube, não vai poder ser qualquer pessoa que te deixar cair no chão, que vai te trincar. Você precisa ser resistente. Então confie, mesmo no fogo, o Senhor tem um propósito contigo lá. Deus abençoe a sua vida e te dê resistência em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até semana que vem, quando nós vamos falar quando o vaso é usado.